Vamos lá então, pessoal, tá acabando, ó. Vetor campo magnético, representado pela letra B maiúscula, tá certo? Eu coloco uma setinha aqui em cima para dizer que é uma grandeza vetorial, tá bom? E como sendo uma grandeza vetorial, a grandeza tem que ficar perfeitamente caracterizada por esses três conceitos que estão aqui, ó, direção, sentido e intensidade. Eu já falei um pouquinho para vocês de direção e sentido. Deixa eu pegar meu esquema aqui de novo que eu estou usando desde a primeira aula, né? Que é esse daqui, ó. Tá bom? Então você tem aí pela regra da mão direita, né? Você consegue enxergar aí o sentido, né? Das linhas de campo, que está representado por essas três setinhas em vermelho que estão aí, ó. Beleza? Agora o sentido do vetor campo magnético, pessoal, seria essas duas setinhas que estão indicadas aqui, ó, com essa letra B maiúscula. Na verdade eu fiz três, né? São as duas que estão em lápis, tá bom? Vocês podem perceber que o sentido do vetor campo magnético, pessoal, ele sempre aí representado por um vetor tangente às linhas de campo, tá certo? Tanto para cima quanto para baixo aí, tá ok, pessoal? Bom, então vamos então à intensidade do campo magnético, né? A intensidade do campo magnético, pessoal, é calculada da seguinte maneira, ó. Então, vetor campo magnético, já que eu estou trabalhando com intensidade, tá bom? Então eu tenho que colocar entre módulo, tanto é que eu posso falar intensidade ou módulo do campo magnético, tá bom? Então vai ser dado por uma constante, tá certo? Que é conhecida aí como permeabilidade magnética, tá bom? Se de repente você estiver trabalhando com campo magnético numa região onde é vácuo, a gente vai representar essa permeabilidade, essa constante de permeabilidade magnética, é até difícil de falar, né? Com uma bolinha. Essa bolinha indica que está sendo medida no vácuo. Porque a permeabilidade magnética, pessoal, depende do meio onde você está trabalhando. Tá bom? Se você estiver trabalhando, por exemplo, debaixo d'água, a permeabilidade magnética, pessoal, é outro valor, tá bom? Então aqui eu sempre estou tratando no vácuo, na ausência de matéria, né? Ou uma pressão bem reduzida. Bom, se for no vácuo, o valor da permeabilidade magnética é dado por 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá certo? Então, a unidade de campo magnético é chamada de Tesla, que também pertence ao Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, ó, deixa eu colocar esse desenho morfético que está aqui. É mais ou menos o que eu quero dizer o seguinte, ó, eu coloquei em perfil aqui, em perspectiva, né? Então, você tem aqui um fio, que eu representei por esse risco em azul, por onde passa a minha corrente elétrica medida em ampere. Ó, pela setinha dá para ver que o sentido é de baixo para cima, tá bom? Conclusão, vai gerar um campo magnético. O campo magnético é caracterizado por linhas de campo, são essas rodelas que eu fiz aqui em volta, ó. Eu quero saber, pessoal, o campo magnético sentido por um objeto quando ele for colocado no ponto P. Isso aqui é um ponto P, ó. Então imagina que você coloca um objeto aqui nesse ponto P. Eu quero saber a intensidade do campo magnético que ele vai sentir, sendo que esse ponto P está a uma distância D do fio, tá certo? Então, do fio até o ponto em questão, onde eu coloquei o objeto, tem o quê? Tem uma distância, tá bom? Então, como é que eu vou calcular a intensidade ou módulo do campo magnético, tá certo? Do vetor campo magnético, nesse ponto aqui, ó, tá certo? Então é dado por essa expressão, ó, a permeabilidade magnética, que se tiver no vácuo é esse número que está aqui, vezes a corrente elétrica que passa pelo fio, a amperagem, a quantidade em amperes da corrente elétrica, dividido por 2π vezes essa distância que está aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente vai fazer um exercício para dar uma aplicação para isso daqui. Então aguardem o próximo vídeo, pessoal.